A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Gabi está aqui com vocês para a nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical do nosso último trimestre. Hoje nós iremos aprender sobre um tema muito importante, muito legal. Fiquem com os ouvidos bem atentos para aprendermos a lição de hoje, tá bom? Hoje nós vamos aprender a lição sobre Moisés ajuda os israelitas a atravessar o deserto. E antes da nossa aula iniciar, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos fazer uma oração ao Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigada pela aula de hoje. Que o Senhor venha abençoar a professora, abençoar os nossos alunos, os nossos amiguinhos, abençoa o pastor da nossa igreja, os nossos familiares e que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Amém. Isso. Agora se concentra bem aqui com a Prof. Gabi, que nós temos um tema muito gostoso e muito legal para aprender hoje. Antes da nossa aula começar, eu quero chamar para assistir a aula com vocês, quem? O nosso amigo Coração. Isso, nosso amiguinho Coração, hoje ele vai ficar de novo mais uma aula conosco, tá bom? E a tia Gabi quer fazer uma pergunta para vocês. Como está o seu coração hoje? Ele está alegre, contente, feliz, igual esse daqui? Nosso coração tem que estar alegre, contente, feliz com Jesus. Tá bom, crianças? Então, nosso amigo Coração vai ficar aqui, do lado da tia Gabi hoje, para ele assistir a aula com a gente e ficar, antenado no que nós vamos conversar sobre a aula de hoje, tá bom? Então, prestem atenção, os ouvidos atentos, o coração atento e vamos ouvir a nossa aula de hoje, amém? Muito bem. Hoje nós vamos aprender sobre os pastores, que os pastores são nossos ajudantes espirituais. Isso mesmo. Você sabe quem é o seu pastor? Você conhece o seu pastor? Deixa eu ver. Como que é o nome do pastor da nossa igreja? Então tá bom. A Gabi vai deixar um desafio aí para vocês escreverem o nome do nosso pastor depois no final da aula, tá? Os pastores, eles foram nos dados por Deus. Eles são os nossos mestres espirituais para nos conduzir e nos ensinar o caminho a andar como Jesus andou, né? Para a gente não se desviar e para nos ensinar a caminhar como Jesus caminhou quando ele foi enviado à Terra, né? Para nos salvar. E agora, nós vamos para o nosso versículo bíblico de hoje, tá bom? Pegue a sua Bíblia. Tem a sua Bíblia? Pegue sua Bíblia. O nosso coração tá bem feliz aqui, assistindo e prestando atenção. Então, pegue a sua Bíblia que a tia Gabi vai ler com vocês hoje. Nosso versículo de hoje está em Efésios, capítulo 4, no versículo 11. E ele nos diz assim: Ele escolheu alguns para serem pastores e mestres da igreja. E agora eu vou deixar uma imagem bem aqui, Esse aqui. Quem é esse aqui? Esse é o mestre pastor que o Senhor escolheu para estar na nossa igreja. Isso. Nós temos o nosso mestre na igreja do Pilarzinho, que é onde nós congregamos. E os nossos pastores, eles nos ensinam as coisas de Deus, você sabia? E nós devemos orar por eles todos os dias. Então, toda vez que você for orar, ore pelo seu pastor, ore pelo pastor da nossa igreja, para que Deus venha abençoar ele, dar graça para ele nos ensinar nos caminhos do Senhor. Amém? Crianças, agora a tia Gabi quer fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o nome do nosso pastor? E dos pastores que trabalham com ele? O nome do nosso pastor é pastor Ademar. E o nome do pastor que trabalha com ele é o nosso copastor Amadeu. Então é o nosso pastor Ademar e o copastor Amadeu. Gravem esses nomes para vocês não esquecerem, tá? Os pastores, eles são ajudantes de Deus para nos ensinar a caminhar como Jesus. Agora nós vamos ouvir uma história, tá? Fique bem quietinho e preste bastante atenção agora na história que a Prof vai contar para vocês. O Papai do Céu fala com Moisés. Olha só, o Moisés ouvindo Deus falar com ele. Isso mesmo. E ele fala assim: vou libertar o meu povo do Egito, Moisés. E eles estão sofrendo muito. O faraó está maltratando, está escravizando eles e eu vou libertar o meu povo do Egito. Olha que coisa boa, né?
Deus prometeu, Deus falou para Moisés que ia libertar o povo, que o povo ia para uma terra chamada Canaã, onde eles poderiam viver em paz, onde lá não ia mais ter as escravidão que Faraó estava colocando sobre eles, e Faraó não poderia mais maltratar eles, porque eles iriam para uma terra abençoada, para uma terra de paz que Deus estava conduzindo eles naquele momento. E Deus, ele fala com Moisés e fala assim para Moisés: você vai ajudar o meu povo a chegar até Canaã. E o povo era bastante gente, era um povoado muito grande, e eles tinham alimentos, eles tinham os carneirinhos, eles tinham que levar todos com ele. E Moisés, Deus ordenou que Moisés fosse com o povo, que fosse junto com eles, porque era um caminho muito longo, era muita gente para deixar eles sozinhos, e Moisés ajudou o povo a atravessar, porque eles tinham que comer, eles tinham que fazer uma pausa para descanso, e Moisés ajudou eles a atravessar todo o caminho até chegar na terra de Canaã. E Moisés foi ensinando para eles, foi ensinando o caminho, foi ensinando para eles que eles tinham que comemorar, que eles tinham que agradecer a Deus pela bênção que Deus tinha dado, que era de ter libertado eles daquele mal do faraó, né? E Moisés ensinou para eles a fazerem a festa da Páscoa, que era uma festa em gratidão a Deus por ter tirado eles do Egito. E Moisés ensina para eles que eles tinham que fazer um banquete, que eles tinham que fazer uma ceia em agradecimento a Deus. E eles fizeram pão sem fermento, fizeram umas ervas amargas para eles comerem e crianças, então é isso. Que bom que o povo israelita tinha Moisés para ajudar e para ensinar eles nos caminhos que Deus queria que eles andassem, né? E nós também temos, sabia? Um mestre, um pastor que nos ensina nos caminhos que o Papai do Céu quer que nós andemos. E como que é o nome dele? Isso, o nome do nosso pastor Ademar. Pastor Ademar que nos ensina, que nos ama, que nos conduz, né, nos caminhos do Senhor, para nos ensinar a sermos boas pessoas, para ensinar a gente a obedecer o papai e a mamãe, e principalmente também devemos obedecer o pastor Ademar e obedecer a Deus, porque é eles que nos ensinam as coisas certas, né? Então, que você possa sempre orar pelo pastor Ademar, pelo co-pastor Amadeu e por todos os mestres pastores da nossa igreja, tá bom? Agora, nós vamos fazer aquele desafio, bem legal. A Gabi vai deixar um desafio para vocês cumprirem durante a semana, tá? O que eu vou querer que vocês façam? Que vocês desenhem o pastor Ademar e o co-pastor Amadeu, os dois. Isso mesmo, desenhem o pastor Ademar e o co-pastor Amadeu e coloquem o nome de cada um no seu desenho, tá? E depois tira foto, manda para a prof, manda para a tia Regi, manda para a tia Cimeia e mandem para o pastor Ademar e para o co-pastor Amadeu também o desenho de vocês, tá bom? Agora, mais uma coisinha que a tia Gabi quer dizer para vocês. Na revista de vocês, desse trimestre, nós temos as atividades da aula que a prof deu hoje, tá? E essa atividade aqui, ela diz assim, ó, pinte bem bonito os soldados que ajudaram a Moisés. Então, vocês têm que pintar os soldados que ajudaram a Moisés a libertar o povo de Canaã, acompanhar o povo até a terra de Canaã, tá bom? E tem mais uma atividade. Aqui, nós temos uma atividade. Desenhe o microfone na mão do pastor. Esse é o nosso pastor, olha. A tia Gabi vai querer que vocês pintem o desenho do nosso pastor e aqui na mão dele desenhem o microfone, tá bom? E depois também mostrem lá para a tia Regi, para a prof, para a gente avaliar vocês, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito. Agora nós vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula, tá? E lembre-se que nós temos um pastor que nos guarda, que zela pelo nosso cuidado e que nos ensina a andar nos caminhos do Senhor, tá bom? Então feche os olhinhos e vamos orar com a tia Gabi. Senhor Jesus, muito obrigada pela aula de hoje, obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos obedecer ao pastor Ademar e os ensinamentos dele e que nós possamos sempre andar nos caminhos do Senhor. Abençoa o papai, a mamãe, os nossos amiguinhos e toda a nossa igreja. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula.